A estrada da condenação. Pedro era um caminhoneiro comum, um homem que passava a maior parte de sua vida atrás do volante, percorrendo longas estradas escuras durante a noite. Ele estava acostumado a enfrentar muitos desafios em suas viagens, mas nada o havia preparado para o que estava prestes a acontecer. Naquela noite sombria, enquanto dirigia por uma estrada pouco iluminada e conhecida como a Estrada da Condenação, Pedro começou a sentir uma sensação estranha. O ar estava pesado e uma neblina densa envolvia a estrada, tornando a visibilidade ainda mais precária. Pedro tentou afastar o sentimento de inquietação, atribuindo-o à fadiga de suas longas horas na estrada. No entanto, uma sombra começou a aparecer nos cantos de seus olhos, uma presença silenciosa que parecia observá-lo nas sombras da noite. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Enquanto dirigia, Pedro começou a ouvir sussurros indistintos, vozes sibilantes que pareciam surgir do interior de sua própria mente. Ele apertou o volante com força, nervoso e perplexo. Foi então que, no espelho retrovisor, ele avistou uma figura pálida e etérea sentada no banco de trás de sua cabine. Seu coração disparou, e ele mal conseguia respirar enquanto observava a figura com olhos arregalados. Era uma alma penada, com olhos vazios e um rosto contorcido em angústia. A sombra estendia uma mão fria em direção a Pedro, fazendo com que arrepios corressem por sua espinha. Pedro acelerou o caminhão, tentando escapar da presença sinistra, mas a estrada parecia não ter fim. A alma penada continuava a se aproximar, murmurando palavras ininteligíveis. Pedro sabia que estava em apuros e que algo terrível estava acontecendo na estrada da condenação. Enquanto o caminhão avançava na escuridão, a estrada parecia se transformar, distorcendo a realidade ao seu redor. Pedro estava preso em um pesadelo que ele não conseguia entender, com a alma penada como seu sinistro acompanhante. O que aconteceria a Pedro naquela estrada sombria e condenada? As respostas estavam ocultas nas sombras que o cercavam, esperando para serem reveladas em episódios subsequentes desta terrível história. Pacto Macabro. Pedro continuava a dirigir pela estrada da condenação, uma estrada que agora parecia uma armadilha da qual ele não conseguia escapar. A alma penada no banco de trás, com sua aparência angustiada, revelou-se mais claramente à medida que a neblina densa se dissipava lentamente. Seus olhos vazios brilhavam com uma luz sinistra. Com uma voz que ecoava como o vento uivante, a alma penada começou a revelar seus planos sinistros a Pedro. Ela contou a ele sobre uma antiga maldição que havia aprisionado sua alma na estrada da condenação por séculos. Ela estava condenada a vagar eternamente, a menos que encontrasse alguém disposto a ajudá-la. A alma penada ofereceu a Pedro um pacto macabro, prometendo-lhe riquezas além de sua imaginação, sucesso inigualável e poder infindável em troca de um ato terrível. Pedro, apesar de aterrorizado, sentiu a tentação da oferta. Ele estava cansado de sua vida monótona como camionista, lutando para pagar as contas e enfrentando uma vida de solidão na estrada.
A promessa de riqueza e sucesso tentava profundamente. A alma penada estendeu uma mão esquelética em direção a Pedro, esperando sua resposta. O caminhoneiro estava diante de um dilema aterrorizante: aceitar o pacto macabro e condenar outras almas à sua própria sorte, ou recusar e enfrentar as consequências desconhecidas que a estrada da condenação reservava para ele. O que Pedro decidiria fazer? Sua escolha moldaria seu destino e desencadearia uma série de eventos sombrios que iriam abalar sua vida para sempre. Pedro estava dividido entre sua necessidade desesperada por uma reviravolta em sua vida e os horrores do pacto proposto pela alma penada. As promessas de riqueza e sucesso pareciam brilhar diante dele como uma tentação irresistível, mas ele sabia que aceitar o pacto significava selar seu destino em um caminho sombrio e aterrador. Enquanto a alma penada estendia sua mão esquelética em direção a ele, Pedro tomou uma decisão terrível e irrevogável. Ele concordou com o pacto macabro, selando seu destino sombrio e o destino de outros incautos que ousassem cruzar a estrada da condenação. A estrada escura testemunhou o ato horrível que Pedro cometeu em nome do poder e da riqueza. Ele atropelou deliberadamente um viajante inocente que caminhava pela estrada naquela noite. O grito agonizante da vítima ecoou na escuridão, misturando-se com o lamento da alma penada. O ato de violência desencadeou uma série de eventos terríveis. A alma penada sorriu com satisfação, seus olhos vazios brilhando com uma malícia doentia. Pedro percebeu que tinha feito um pacto com o próprio mal e que não havia como voltar atrás. Enquanto a perseguição sobrenatural se intensificava, Pedro lutava para manter sua sanidade. Ele sabia que a estrada sombria o havia aprisionado irrevogavelmente, e agora ele era uma peça no jogo macabro da alma penada. Seu único desejo era encontrar uma maneira de romper os laços que o mantinham cativo e escapar da estrada da condenação antes que fosse tarde demais. O que mais aguardava Pedro nas profundezas da perseguição sobrenatural? As revelações sombrias e os horrores terríveis estavam prestes a se desdobrar nos episódios subsequentes desta história assustadora. Pedro, consumido pelo horror de sua escolha terrível e pelas terríveis consequências que haviam se desenrolado desde que aceitou o pacto macabro, finalmente encontrou a coragem para lutar contra a influência maligna da alma penada na estrada da condenação. Ele passou noites insones buscando maneiras de quebrar o pacto sombrio que o aprisionava e encontrar uma maneira de se redimir. Ele estudou antigas lendas e rituais, procurou conselhos de sábios e viajantes, e rezou fervorosamente em busca de ajuda divina. À medida que Pedro se esforçava para se redimir, a alma penada intensificava seus esforços para consumir sua alma de uma vez por todas. Ela lançava visões ainda mais aterrorizantes. Pedro conseguiu reunir a coragem necessária para se libertar da influência maligna da alma penada, desfazendo o pacto que havia selado seu destino. A alma penada, enfraquecida e derrotada, desapareceu na escuridão, soltando um lamento agonizante que ecoou pela estrada da condenação. Pedro havia vencido, mas a estrada sombria estava longe de ser o que era antes de sua jornada sinistra. Com o pacto quebrado, Pedro enfrentou o desafio de encontrar o caminho de volta à luz e buscar a redenção por seus atos sombrios. A estrada da condenação, uma vez sua prisão, agora era apenas uma lembrança assustadora em sua jornada para se tornar um homem melhor. O que o futuro reservaria para Pedro,
agora que ele havia enfrentado o confronto final com a alma penada. Sua jornada para a redenção estava apenas começando, e o destino o aguardava com segredos e desafios ainda desconhecidos. Depois de derrotar a alma penada e quebrar o pacto, Pedro achou que sua vida finalmente estava voltando ao normal. No entanto, a paz era ilusória. Estranhos eventos começaram a ocorrer à sua volta. A escuridão da estrada da condenação parecia ter se infiltrado em sua vida cotidiana. Pedro começou a ouvir sussurros à noite, mesmo longe da estrada amaldiçoada. Sombrias figuras vultosas pareciam persegui-lo nas sombras, deixando-o constantemente alerta e aterrorizado. Pesadelos perturbadores voltaram com força total, cada um mais vívido e angustiante do que o anterior. Um dia, Pedro notou que a estrada da condenação havia aparecido em seu mapa de GPS, como se a sinistra via tivesse se fundido com o mundo real. Sem entender o que estava acontecendo, ele decidiu enfrentar seus medos e seguir o caminho. Quando entrou na estrada, a atmosfera tornou-se ainda mais opressiva do que antes. À medida que dirigia pela estrada da condenação, as visões e os horrores que ele havia enfrentado antes voltaram a assombrá-lo. A alma penada, que ele acreditava ter derrotado, surgiu mais uma vez, com um sorriso malévolo nos lábios. Parecia que a escuridão estava determinada a arrastá-lo de volta para o pesadelo que ele pensava ter deixado para trás. Pedro estava preso em um ciclo terrível, e agora ele precisava enfrentar novamente a ameaça sobrenatural que ele havia pensado ter superado. A batalha pela sua alma estava longe de terminar, e o retorno da escuridão prometia desafios ainda mais aterradores e perturbadores. O que Pedro fará para escapar dessa reviravolta aterrorizante e finalmente encontrar a paz que tanto deseja? Os segredos da estrada da condenação continuam a se desvendar e o terror está longe de terminar. Redenção nas sombras. Pedro, confrontado novamente pelo terror da estrada da condenação, não tinha escolha a não ser enfrentar seu passado sombrio e a ameaça que o assombrava.